Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas informações. Esse vai ser um programa bem assertivo, bem curtinho, mas eu quero deixar vocês bem informados. Um homem na casa dos 20 anos, ele foi morto, né, eliminado, após a invasão no perímetro de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, que é a residência oficial, né, do Donald Trump, é onde ele mora. E mais do que isso, funciona também como a casa de campo ou a casa de praia, né, da Casa Branca, enquanto o Donald Trump é presidente. Ele, inclusive, recebe autoridades por lá e tudo mais. O incidente ocorreu por volta da 1h30 da manhã aqui do horário da costa leste, para vocês no Brasil, por volta das 3h30 da manhã. Porém, só tornou-se público nas últimas 2 horas, tá? Nas últimas 2 horas que o departamento do xerife de Palm Beach tornou esse caso público. O serviço secreto diz que houve uma entrada não autorizada, tá? E o suspeito foi visto por perto do portão norte com uma espingarda e um galão de gasolina, né? Ou algum combustível ali inflamável. Os agentes do serviço secreto, mais um delegado do xerife, do departamento do xerife de Palm Beach, confrontaram o homem. Ele, na hora que foi confrontado, pediram para ele largar, deram a ordem, na verdade, para ele largar a arma. Ele soltou o galão de combustível e apontou a arma para os agentes, tanto do FBI, do Serviço Secreto, e esse delegado, né, o deputy, ali do xerife de Palm Beach, no momento que ele foi alvejado por tiros pelos agentes de segurança. Nenhum agente ficou ferido no local e nenhum membro do Serviço Secreto também. A ocorrência ela foi comunicada ao serviço secreto e também depois pelo próprio serviço secreto. O caso está agora sob investigação conjunta do FBI, do Serviço Secreto e do Departamento do Xerife de Palm Beach. A investigação inclui o histórico do homem, ações, possível motivo e uso da força, tá? Eu estava assistindo aqui agora há pouco a TV, antes de entrar ao vivo com vocês, e ouvi um oficial do FBI, tá, aposentado, um agente do FBI aposentado, que deu uma entrevista explicando agora quais seriam os próximos passos. Eles tentarão ter acesso primeiro ao aparelho de telefone do invasor, vão investigar a família, né, não no sentido de que a família seja cúmplice, mas no sentido de que eles possam traçar um histórico e tentar entender o que estava acontecendo. Verificar se tem motivações políticas, o que muito provavelmente tem, e também outras motivações, até mesmo patrocinado por agentes externos, tá? Essa é uma outra possibilidade que está sendo aventada. Então, o que não está claro ainda, a identidade do suspeito não foi divulgada, tá? Então, a essa altura, acredito que já tenha-se aí o nome, né, e a nacionalidade, se é americano, se não é, mas o que sabemos que é um homem branco na casa dos 20 a 25, 27 anos, tá? Pela aparência, branco. Motivo e objetivo da invasão também não está claro. Se a arma era de fato dele ou não, se era uma arma roubada, se ele tinha porte e posse de arma, se não tinha, tá? Os detalhes do confronto, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês aqui sobre esses detalhes também, com um agente do departamento do xerife falando sobre isso. Agora, o que sabemos? Donald Trump estava em Mar-a-Lago esse final de semana? Não. Donald Trump não estava em Mar-a-Lago este final de semana. Tá? Ele estava na Casa Branca quando o ocorrido teve ali o seu desfecho. Então, o que deixa ainda mais estranha toda a situação que envolve essa invasão na residência de Donald Trump. Se foi uma tentativa de fazer algo contra o presidente americano, era feito aí, vamos colocar assim, pelo sujeito dos mais atrapalhados e sem informação possível, né? Porque você vai invadir a residência para cometer um atentado contra o presidente dos Estados Unidos sem que o presidente esteja no local, é algo assim que de verdade chama atenção. Eu vi que eu nem coloquei o GC para vocês aqui, agora tá aí, pessoal. Vamos lá, então eu vou passar aqui o vídeo do representante aqui do departamento do xerife,
tá? Falando sobre o ocorrido. Vamos lá, tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu inverter aqui a visualização, acho que assim vocês vão conseguir ver melhor. Vamos lá. At 1:30 this morning, the security detail detected that a individual had made his way into the inner perimeter of Mar-a-Lago. A deputy and 2 Secret Service agents on the detail went to that area to investigate. They confronted a white male that was carrying a gas can and a shotgun. He was ordered to drop those 2 pieces of equipment that he had with him, at which time he put down the gas can, raised the shotgun to a shooting position. At that point in time, the deputy and the 2 Secret Service agents fired their weapons and neutralized the threat. He is deceased at the scene. I'll give you a picture of the shotgun and the gas can to have with you. So that's what we know now. At 1:30 this morning. E olha só, pessoal, o que é curioso em tudo isso, porque é o segundo evento essa semana que envolve, tá, diretamente aí o uso de espingarda calibre 12, envolvendo autoridades americanas. Nós não trouxemos nem no canal PH Araújo nos Estados Unidos, nem aqui no PH Vox, mas nessa semana, agora se eu não estou enganado, foi na terça ou quarta-feira, um homem também portando uma espingarda, ele tentou invadir o Capitólio, aqui que geralmente onde eu sempre gravo com vocês, né? Inclusive era um dia que eu ia gravar no Capitólio e acabei não indo, né? Por conta da temperatura que acabou baixando no dia e não fui. E aí, quando eu ligo a TV aqui, eu me dou conta de que um homem tentou também invadir o Capitólio dos Estados Unidos com uma espingarda. O Capitólio é o Congresso americano. E ele foi neutralizado, nesse caso não houve tiroteio, eles conseguiram convencer o homem a largar a arma, mas também gerou aí toda uma preocupação. Na mesma semana, é o segundo evento direto que envolve uma pessoa portando uma espingarda tentando invadir ou um prédio federal ou contra a residência de um político americano. Agora precisamos tentar entender se isso tem uma conexão, os casos têm uma conexão entre si. Um motivou o outro de repente. Olha, esse cara com a espingarda aqui que tentou invadir o Capitólio, o sujeito tem coragem, vou fazer o mesmo, e tentou copiar. É difícil a gente fazer qualquer tipo de levantamento nesse momento. Precisamos entender o que estava acontecendo. No caso do meio da semana também, era um cidadão americano que fez isso, e agora precisamos ver se tem alguma motivação política ou não. Esse caso de Mar-a-Lago, acredito que ele vai ter mais repercussão e investigação. Por quê? Primeiro, que ele tentou invadir a residência do presidente americano. Segundo, porque houve troca de tiros, diferente do caso envolvendo o Capitólio. Eu tô vendo aqui Gisele falando que a culpa é da espingarda. Se fosse no Brasil, seria mais ou menos esse o discurso. Nós temos também a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt. Ela disse, ou Leavitt, né? Ela disse agora há pouco na sua conta no X, tá? Exatamente há menos de uma hora atrás. No meio da noite, enquanto a maioria dos americanos dormia, o Serviço Secreto dos Estados Unidos agiu com rapidez e decisão para neutralizar um indivíduo desequilibrado, armado, com uma espingarda e gás lacrimogênio. Agora, tá vendo? Falaram, tá confuso. As notícias davam conta de que eram gasolina. Agora, a própria Caroline aqui, que é a porta-voz da Casa Branca, tá falando de gás lacrimogênio, que invadiu a residência do presidente Trump. As forças de segurança federais trabalham 24 horas por dia e 7 dias por semana para manter nosso país seguro e proteger todos os americanos. É vergonhoso e irresponsável que os democratas tenham optado por paralisar o departamento. Então, olha só que interessante esse ponto aqui. Já começou, tá? Logo em seguida, uma guerra política em cima do tema. Nós estamos, nesse momento, já com o terceiro fechamento do governo americano.
que significa o fechamento do governo americano? Que se você não consegue aprovar o orçamento federal, o governo ele passa a trabalhar só com aquilo que é essencial, por conta da responsabilidade fiscal e com o uso do dinheiro dos pagadores de impostos aqui nos Estados Unidos. Então, nós estamos com um fechamento parcial nesse momento, tá? Não é um fechamento total, como aconteceu no ano passado, é um fechamento parcial. E um dos pontos que o Partido Democrata está trabalhando no Congresso é justamente para que agências federais têm um orçamento cortado, como, por exemplo, o serviço secreto. Isso está gerando uma grande discussão. E a gente vê aqui que a Caroline Leavitt está falando justamente disso no final ali, fala da prontidão dos agentes do serviço secreto, entre outras coisas. O Stephen Miller, tá, que é um dos chefes de... Ele não é o chefe de gabinete, mas diria que depois da Susan Wales, ele é o principal assessor do Donald Trump na Casa Branca. Ele também fez aqui uma postagem no X. Os democratas votaram a favor do corte de verbas para o serviço secreto, para a divisão de investigação de segurança interna, que trabalha em parceria com o serviço secreto, e para todas as funções de inteligência e aplicação da lei que dão suporte ao serviço secreto. Nunca antes na história, as forças policiais federais tiveram seu financiamento desprovido de forma intencional, né? De forma intencional. Então, agora a gente também vai ver um uso político, tá? Em cima desse acontecimento para convencer a população de que é necessário que esses agentes não sejam aí defundings, né? Como é chamado aqui, que eles não sejam desfinanciados, que é uma guerra política que está acontecendo dentro do Capitólio. Nós vamos aqui continuar de olho, trazendo todas as informações para vocês, meus caríssimos.